Como pirulitos ajudam a manter soldados feridos vivos? Por que médicos preferem Supercola e por que o símbolo da Cruz Vermelha podia ser fatal no Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial? Ao longo dos anos, os médicos recorreram a alguns truques surpreendentemente estranhos para salvar vidas, inclusive as deles próprios, que vamos revelar agora. O pirulito analgésico. Em todo conflito, pessoas ficam feridas, além de morrerem. A agonia causada pelos ferimentos e o trauma ao corpo é inimaginável. Ao longo da história, soldados usaram vários analgésicos para aliviar o sofrimento. O álcool tem sido usado desde que se tem memória para aliviar a dor. E a partir do século XIX, o ópio e seu derivado posterior, a morfina, eram comumente administrados a soldados feridos. Na Segunda Guerra Mundial, médicos usavam um aplicador tipo Sirete para aplicar morfina no campo de batalha. Essa era uma agulha de uso único que podia ser injetada em um ferido no campo antes de ser transportado para um posto de socorro mais avançado. Era uma forma fácil de aliviar a dor, mas apresentava algumas desvantagens. Cada aplicador tipo Sirete era do mesmo tamanho padronizado, e embora os socorristas pudessem simplesmente injetar menos e fossem treinados para isso, na prática era um aplicador de tamanho único para todos. Se morfina em excesso fosse administrada, os efeitos poderiam ser fatais, com a frequência cardíaca e outros sistemas vitais entrando em falência. Os militares modernos têm uma solução para esse problema: pirulitos de fentanil. O fentanil é outro opioide semelhante à morfina, mas é muito mais potente. Na recente guerra global contra o terror, em vez de aplicadores tipo Sirete de morfina, os médicos carregavam pastilhas de fentanil, que eram inseridas na boca do ferido. O tipo específico de fentanil utilizado é então absorvido pela mucosa da boca, proporcionando o alívio da dor muito mais rápido do que a morfina injetada, muitas vezes em até 10 minutos. Apenas cerca de 1/4 do medicamento é absorvido dessa forma, com o restante sendo engolido, o que devido ao processo digestivo faz com que ele seja ainda mais degradado. No total, apenas uma pequena parte da dose administrada é realmente absorvida pela vítima. Existe outro benefício nesse sistema. Diferente da morfina injetável, é mais fácil controlar a dosagem do pirulito. Assim que o medicamento faz efeito, o paciente sedado simplesmente deixa o pirulito cair da boca, ou ele pode ser removido pelo socorrista. Relatórios oficiais recomendam fixar o pirulito ao dedo do paciente com fita adesiva, podendo ser trocado ou removido conforme necessário. Ao ser retirado da boca, o medicamento deixa de ser administrado, ajudando a evitar overdoses. Porém, há algumas desvantagens. O paciente deve ser monitorado constantemente para evitar problemas respiratórios, e recomenda-se que socorristas levem naloxona para reverter o efeito do fentanil em caso de complicações. Os pacientes também precisam ser monitorados para evitar que mordam e engulam a pastilha, o que aumenta a taxa de absorção e pode levar a uma overdose. Como muitos devem estar curiosos, sim, os pirulitos são saborizados: limão branco adoçado e framboesa. Supercola. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Dr. Harry Coover trabalhava em um material para uma mira de arma de plástico transparente, mas acabou desenvolvendo uma substância altamente adesiva. Nada resultou dessa descoberta, mas cerca de 10 anos depois, Coover e seus colegas redescobriram a fórmula ao pesquisar uma cobertura da cabine resistente ao calor para uma aeronave a jato. Registrando uma patente em 1956, a substância foi chamada de composição adesiva de cianoacrilato catalisada por álcool, Supercola. Felizmente, tudo foi simplificado para a Supercola, depois disponibilizada ao público. A Supercola é muito adesiva, criando uma ligação quase perfeita entre objetos, como quem já usou sabe. Os médicos logo descobriram essa qualidade adesiva. Sem outras opções, médicos no Vietnã usavam Supercola para fechar feridas, evitando sangramentos e mantendo o paciente vivo até receber cuidados avançados. Claro, era uma solução improvisada e não oficialmente recomendada, pois a Supercola não tinha aprovação da FDA para tratar feridas. Também havia efeitos colaterais, como o risco de contaminação da ferida e irritação na pele. Dito isso, quando se está diante de um ferimento de bala ou estilhaço, uma pequena irritação na pele provavelmente é a última coisa em que alguém pensa. O uso de Supercola para fechar feridas foi tão eficaz que, em 1998, um composto derivado foi aprovado para uso médico. E curativos líquidos estão facilmente disponíveis, tanto para civis quanto para militares, e são seguros para uso médico, deixando a Supercola livre para artesanato e pequenos reparos domésticos. Pó de enxofre e cascas de camarão. A maioria das pessoas já viu filmes de guerra em que um médico joga um pó sobre um ferimento antes de tratar um ferido. O que era aquela substância e por que faziam isso? A infecção sempre atormentou os exércitos, causando mais mortes que os ferimentos. Esse problema foi controlado com a introdução dos antibióticos.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram sulfanilamida cristalizada e comprimidos de sulfadiazina, e cada soldado recebia uma dose única de cada um, junto com um curativo compressivo. Quando ferido, o soldado despejava pó de sulfanilamida cristalizada sobre o ferimento, cobria com curativo e tomava os comprimidos. Essas medidas tinham como objetivo eliminar qualquer bactéria no ferimento e prevenir infecções, e foram em grande parte bem-sucedidas nisso. Comprimidos de sulfadiazina não deveriam ser usados em soldados com ferimentos abdominais, pois náuseas e cólicas estomacais eram efeitos colaterais comuns e agravariam o ferimento. Além disso, o pó de sulfa só desinfeta a superfície do ferimento e pouco previne infecções profundas. Não era uma má ideia e certamente era melhor do que nada, mas ao final da guerra, o pó de sulfa foi sendo gradualmente substituído por antibióticos mais eficazes, como a penicilina. Atualmente, socorristas priorizam estancar sangramentos e tratam infecções depois. Para conter hemorragias, usam pressão direta, torniquetes e agentes químicos. Kaolin é um mineral usado principalmente na porcelana, mas também tem aplicações na fabricação de papel e borracha, além da indústria de cosméticos. Quitasan é um composto extraído das cascas de crustáceos marinhos como camarões e caranguejos. Ambos apresentam propriedades hemostáticas e auxiliam na redução do sangramento. Gaze tratada com kaolin e géis e pós de quitasan têm sido e continuam sendo usados tanto por profissionais de saúde civis quanto militares, incluindo socorristas de combate. Em zonas de combate, socorristas utilizam gaze com kaolin, géis e pós de quitasan, que reduzem o sangramento muito mais que pressão e torniquetes, promovendo coagulação várias vezes mais rápida. Embora a infecção seja uma preocupação, estancar o sangramento é uma prioridade muito maior, e qualquer infecção pode ser tratada depois com antibióticos. Insígnia especial ou nenhuma insígnia. Em teoria, os médicos de combate são considerados não combatentes e não são um alvo legítimo. Para evitar ficarem na mira do inimigo, eles costumavam evitar carregar armas, e usavam braçadeiras e pintavam seus capacetes com um símbolo facilmente reconhecível, geralmente uma cruz vermelha em um fundo branco. Durante a invasão da Normandia no dia D, prisioneiros alemães admitiram que as braçadeiras não eram visíveis, então braçadeiras mais vibrantes foram usadas. Alguns socorristas usaram uma em cada braço e pintaram a cruz vermelha nos capacetes, mesmo sem ordem oficial. Na maioria das vezes, os alemães respeitavam o status dos socorristas, mas nem todos pensavam assim. Do outro lado do mundo, os japoneses miravam nos socorristas, sabendo que a morte deles abalaria o moral americano. Isso levou os socorristas a deixarem de usar símbolos identificáveis e muitos começaram a portar armas, lutando junto com outros soldados. Isso pode ter violado a Convenção de Genebra, mas não importava contra um inimigo que já não a seguia. Após a Segunda Guerra Mundial, socorristas ainda hesitavam em usar marcas distintivas, como no caso dos japoneses. Como o Vietcong e Exército do Vietnã do Norte atacavam socorristas, braçadeiras e capacetes pintados foram abandonados. Helicópteros de evacuação médica, chamados Dust-Offs, tinham a cruz vermelha, mas isso só os tornava alvos do Vietcong. As cruzes foram cobertas e os socorristas passaram a instalar metralhadoras nos ruis ao evacuar feridos, além de contar com escolta de helicópteros de ataque. Na guerra contra o terror, soldados no Afeganistão sentiam o mesmo e achavam desvantajoso usar a cruz vermelha. Acreditava-se que o símbolo destacava esses soldados e lhes atraía atenção especial. Receber atenção especial no campo de batalha reduz sua expectativa de vida. Até hoje, isso segue sendo um equilíbrio delicado. Por um lado, os médicos querem mostrar sua intenção, não como guerreiros, mas como curadores. Ao mesmo tempo, eles evitam atrair o inimigo enquanto cumprem a tarefa de salvar vidas no ambiente mais caótico e destrutivo possível.